Muito bem, estamos mais um café compartilhado. Você sabe, compartilhado porque eu e você e o Todo-Poderoso Deus. Esse é um café especial porque eu quero falar sobre gratidão. Isso mesmo, gratidão. Hoje eu estou completando mais um ano de vida. Maravilha, hein? Deus tem sido generoso comigo, né? E já são 40 anos servindo ao Senhor, dos quais, verdadeiramente vividos. Tive um encontro com o Senhor e tenho permanecido na sua presença segundo a sua misericórdia, amém? Então, eu quero falar um pouquinho com você a respeito de gratidão. Gratidão. Por quê? Às vezes as pessoas ficam, muito iludidas, seria a palavra certa, com dons espirituais. Eu tenho dons. Há pessoas que têm dons, que Deus deu dom. Não é todos que têm. Na igreja, alguns recebem dons para a edificação da igreja. Talentos todos nós temos. Deus nos fez e nos presenteou com talentos. Talentos para que a gente pudesse viver, comunicar, socializar. Então, todos nós temos inúmeros talentos. Eu tenho um talento, por exemplo, que é da comunicação, e da facilidade de fazer amizade, o talento da simpatia, do sorriso, graças a Deus. Então, tem gente que tem um talento de desenhar. Eu tenho, por exemplo, talento de ter várias habilidades. Aqui em casa, por exemplo, eu conserto muita coisa na minha casa que eu aprendi. Eu tenho facilidade de aprender, isso é um talento. Agora, dons espirituais, eu tenho o dom da palavra. Tem gente que tem o dom da cura, tem gente que tem o dom das maravilhas, que são de milagres. Tem gente que tem o dom de falar em língua, eu também tenho. Tem gente que tem o dom de interpretar a língua, eu já não tenho. Então, existem vários dons, discernimento espírita e tal. Mas vamos lá, só para você entender um pouquinho. Os dons é para edificação da igreja. Mas tem muita gente que, por causa do dom, ele acha que a pessoa é uma pessoa de Deus, uma pessoa santa, uma pessoa pura, porque ela tem o dom. Não, o dom não é da pessoa, o dom é de Deus. Uma pessoa pode receber o dom, claro que recebeu na sua busca, e foi contemplado por Deus, mas pode se perder no caminho e não perderá o dom, porque a Bíblia diz que os dons e ministérios são irrevogáveis. Deus não tira. Esse é o problema, que tem muita gente que se ilude. Eu aprendi a não medir as pessoas pelo dom que ela tem, mas pelo fruto que ela produz, certo? E um dos frutos é o fruto do arrependimento. É o fruto da gratidão. E eu quero falar hoje sobre o fruto da gratidão. Primeiro, gratidão a Deus por mais um ano de vida e verdadeiramente vivido, porque vivo na presença do Senhor, como diz, de 40 anos para 41 já, caminhando na fé, graças a Deus. 28 de pastor indo para 29, ministério pastoral. Então, eu tenho gratidão a Deus por isso, pelo encontro que eu tive com Jesus, pelo meu nome escrito no livro da vida, gratidão pela minha família, porque tem gente que tem uma família destruída. Eu tenho 38 anos de casado, tenho 2 filhos, um casal de filhos, que eu pedi a Deus, um casal de filhos, e foi o que Deus me deu. Então, maravilha. Eu pedi primeiro, às vezes tem gente que a gente pode entender que a gente é egoísta, mas cada um é segundo a sua fé. Eu pedi primeiro um filho, para depois uma filha, que eu queria ter um casal. E Deus me contemplou, me abençoou. Então eu sou muito grato por muitos benefícios que Deus tem feito por mim. Tenho amigos
que é outra gratidão que eu tenho. Alguns amigos mesmo de verdade, né? Eu tenho uma amizade muito grande, mas a gente chama assim de colegas, né? Amigos mesmo são poucos, claro, mas são verdadeiros. Eu louvo a Deus por isso, certo? É gente que põe a mão no fogo, é gente que luta pela gente, né? Então eu louvo a Deus. Mas vamos lá. O texto que eu gostaria de ler, eu tenho lido o livro de Lucas, eu sempre gosto de ler os evangelhos, leio várias passagens da Bíblia, vários livros da Bíblia, constantemente estou lendo algum livro da Bíblia e algum livro secular. Estou lendo um livro que eu não gravo muito nome de livro, mas está até no meu carro, eu estou lendo ele, até do pastor Luísio. Comecei, acho que é raio-x da questão, alguma coisa assim. Eu li ele uma vez, estou relendo. Então, eu amo ler. Mas vamos lá, eu não deixo de ler sempre as Escrituras e sempre os Evangelhos, né? Já li Mateus, já li Marcos, agora estou lendo Lucas, já li várias vezes esses livros e depois dou a sequência para ler João. Mas eu gosto de meditar nos Evangelhos. E eu estou agora no capítulo 17. E eu li hoje sobre o versículo de número 11 em diante. Eu gostaria de ler rapidamente com você aqui até o 19. Melhor ainda, 12 ao 19. Entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E quando ele os viu, disse-lhe: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Então um deles, quando viu que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E ele era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os que foram limpos? E onde estão os 9? Não havendo quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Gente, isso daqui é forte, tremendo, maravilhoso, porque olha o poder da gratidão. Primeiro, eles clamam em alta voz, claro, porque não podiam aproximar de Jesus por causa da lepra, né? E poderiam ser apedrejados por causa da multidão. E Jesus ouve o seu clamor. Deus ouve o clamor do aflito. Não é à toa que Deus é Deus dos aflitos e dos necessitados. Estando na igreja ou fora da igreja, não importa. Se você clamar ao Senhor de coração, Ele vai te socorrer. Não importa a circunstância. Aí eu aprendo que Jesus dá uma ordem para eles, apresente ao sacerdote. Por quê? O sacerdote é aquele que analisava para ver se a pessoa estava leprosa ou não. Ele que dava o diagnóstico. Então era ele que tinha que constatar, testemunhar o milagre da pessoa, se a pessoa estava limpa, se ela estava curada, né? A lepra nessa época matava. Havia um vale dos leprosos, a pessoa era separada da família, separada da sociedade, da igreja, e agora era lançado num vale dos leprosos e ficava lá isolado. E era triste, porque um leproso chegava lá, ele via gente no estado dele, mas gente com um estado mais evoluído e gente no estado terminal. Ele sabia que era iminente a sua morte. Mas eles ouvem falar de Jesus. Isso é lindo quando se ouve falar de Jesus. Por isso que o evangelho tem que ser pregado, embora está sendo bem difundido no Brasil, em outros lugares, pregação na rádio, na televisão, no rádio, na televisão, né? Na internet, em todo lugar, panfletos, livros, Bíblia mesmo, doadas, aqui, essa Bíblia foi uma Bíblia doada, olha que benção de estudo e tudo mais, né? Gideões também faz isso, coloca em hotéis, gente, em restaurante. A palavra precisa ser divulgada, precisa ser pregada, né? E há lugares que ainda não foram alcançados. Mas o que está acontecendo hoje? Está muito o evangelho hoje, ou seja, as pessoas que estão pregando o evangelho hoje estão sendo Nutella, né? Superficial, rasos. Por quê? Não estão testemunhando, dando testemunho de vida. Há muitos escândalos, né? E com isso atrapalha o evangelho.
pessoas que só falam em dinheiro, pessoas que só pensam em enriquecer, pessoas que só pensam em levar vantagem. A gente sabe disso. Fora os escândalos, né, sexuais e outras questões mais, mas, né, Jesus disse que os escândalos seriam inevitáveis, mas ai daquele pelo qual o escândalo vier, e Paulo disse, com escândalo, sem escândalo, não importa que o evangelho seja pregado. Né? Então, vamos lá. Aqui, esses homens ouviram a mensagem, clamaram ao Senhor, receberam uma ordem, e eu aprendo aqui, quando você obedece à palavra, a ordem foi dada e eles seguiram. Eles não foram curados por Jesus imediatamente. Jesus não disse, vocês estão curados. E poderia ter dito isso porque Deus é Deus de perto e de longe. Ele opera tanto perto quanto à distância. Né? Esses estavam distantes, gritando em alta voz. Jesus ouviu e disse, apresenta ao sacerdote. Por quê? Porque Jesus respeita a autoridade. Ele que constituiu o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que constituíram as autoridades. Toda autoridade é constituída por Deus. Dentro da igreja, fora da igreja, não importa, toda autoridade é constituída. E aí, olha só, vai apresentar ao sacerdote, porque ele podia dar o diagnóstico da verdade, do milagre, certo? Eles foram, a Bíblia diz, indo foram curados. Quando você segue a ordem de Jesus, quando você caminhando foram curados. Quando você caminha, é inevitável que o milagre não venha, né? Então vamos lá, guarda isso no teu coração. As orientações que Deus dá, guarda, caminha nela e vai acontecer um milagre. Louvado seja Deus. E aí, o que acontece? Um só voltou para agradecer, dando glória a Deus e se prostra perante o Senhor adorando. Ele falou, peraí, não eram 10? Cadê os 9? E justamente esse estrangeiro, samaritano, Jesus mexe com eles, né? Porque os outros eram judeus. E os judeus se achavam melhores do que os samaritanos. Tem gente assim. Nós somos muito egoístas, irmãos. Amados, nós somos muito egoístas. Nós achamos que eles são melhores do que os outros. E não somos, nós somos todos iguais. Jesus está dando uma lição aqui. Ele julgava os samaritanos inferiores porque foi uma raça que mistificou, casou com outros que não eram da mesma fé. Né? Então eles se achavam melhor. Mas peraí, eram hipócritas. Né? Os seus líderes eram fariseus. Os fariseus, Jesus chamou eles como sepulcro caiado. Por dentro, por fora, aliás, por fora é caiadinho, bonitinho, bonito, mas por dentro tem podridão. É isso que ele está mostrando. Hipocrisia. Né? E ele está mostrando aqui a realidade, que eles que deveriam vir e adorar e agradecer, porque gratidão é adoração. Quando você agradece, você glorifica a Deus. Porque eu não quero nunca deixar de glorificar o meu Senhor, o nosso Senhor, pelos meus anos de vida, pelo meu ministério, pela minha família, como eu disse aqui, pelos amigos, pela minha parentela, pela minha mãe, pelo pai que eu tive. Gente, eu passei muita luta, muita dificuldade, muita dor, trauma, mas Deus curou tudo isso e eu vejo o valor da família. Amém? Meus pais me bateram muito, mas pensando em me corrigir, foram demasiado, foram demais, que eu apanhei muito, né, de vara da minha mãe, de cabo de vassoura, de quebrar em mim. Meu pai me bateu com correia e até do lado da fivela. Meu pai fez coisas comigo. Gente, mas eu amo. E amo meu pai e minha mãe por tudo que eles fizeram. Foi um jeito de querer me educar, me fazer homem. Eu louvo a Deus por isso. Né? Fui traumatizado um tempo que eu não entendia. Né? Foram demais até, claro. Né? Mas eu louvo a Deus. Sofri traumas e vivi revoltado, mas porque não conhecia Cristo. Né? Mas eu louvo a Deus porque o Senhor me transformou. E porque hoje eu entendo que as feridas que eu recebi é para curar os outros. A minha gratidão é essa. Não é para me ficar carrancudo, ficar ignorante com os outros, né? Áspero, não. Bruto, não. É para me curar feridas, ajudar os outros a curarem as suas feridas, porque eu sei o quanto dói. Amém?
E se alguém me faz um mal hoje, eu aprendi, eu procuro imediatamente alguém para fazer um bem. Porque tudo que Satanás quer é que eu fique chateado o dia inteiro. E não só o dia inteiro, a semana inteira e até o mês inteiro. Mas espera aí, eu procuro já alguém para fazer um bem. Aí o diabo fica furioso, porque o seu ataque foi frustrado. Bem? Porque o que ele queria me chatear, ele não conseguiu com isso. E é semeando aquilo que a gente semeia que a gente colhe, eu aprendi isso. Né? Então, nunca deixe de fazer o bem ao seu tempo, diz a Bíblia. E se vence o mal com o quê? Com o bem. Então, mas você é bobo, porque você faz. Não importa. O que você não faça esperando receber da pessoa. Se você esperar receber dos outros, da pessoa que você fez, você vai se decepcionar. A Bíblia diz, maldito homem, confio no outro homem. Mas espera aí, quando eu faço para agradar o meu Senhor, e a recompensa vem dele. Diz a palavra que a recompensa vem do Senhor. Amém? Peguei essa palavra até esses dias agora. A quarta-feira, no aniversário do pastor Genilson, tive a honra de ser convidado, de ser o pregador. Foi um culto de surpresa, né? Uma festividade de surpresa para ele. E, gente, Deus me deu essa palavra lá. Então, pelo amor de Deus, vamos aí caminhar com Jesus, vamos caminhar com o Pai e com o Espírito Santo. Deus tem coisas grandes e tremendas para a sua vida. Recebe aí. Quero orar por você. Pai, muito obrigado por essas vidas que nos acompanham. Dá graça, misericórdia, entendimento, sabedoria. Abre a visão e o coração para que essa pessoa, Senhor, receba a tua presença real, transformando esse coração, salvando essa vida. No poder do nome de Jesus eu oro. Amém. E graças a Deus. Compartilha bastante. Te aguardem.